Salve, gente! Bernardi aqui e você está no meu podcast. Qual que é o podcast? É o Podcastionar. Olha só, você pode questionar. Numa sociedade em que nós temos uma democracia pseudo, que nós não podemos mais questionar se as coisas eletrônicas funcionam, se tudo está sendo contado certinho, se você não concorda muito com o sistema, mas aqui você pode questionar. E hoje eu tenho dois questionadores comigo. Quem são? Ítalo Lorenzon, salve meu irmão, e o meu xará, José Carlos Sepúlveda. Parece que eu estou no Terça Livre, mas hoje é quarta. Tudo bem, bem, Ítalo? Que bom, cara. Tudo bom? Boa tarde, Bernardo. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Muito bom estar com vocês. Poxa, ainda você tá de tarde, são 8 da noite, cara. Pois Se não jantou, não deram jantar pra você? Eu vou dizer, conta o segredo. É gravado! Afinal de contas, aqui você pode questionar. Pois é. Você pode questionar também, Sepúlveda. Tranquilo, meu irmão? Bernardo, é uma alegria muito grande estar com você, né? Depois de nos termos encontrado em Portugal. Nos conhecemos em Portugal, na tua terra. Exatamente. E pode questionar o horário ou não? Pode questionar não tudo. Horário, mas boa noite, então. Falar nisso, de nós nos encontrarmos em Portugal, ontem eu conversei com o Marcelo Rabelo e com a Tânia, né, que são os coordenadores do movimento conservador lá e que nos levaram para lá, né? Estão preparando uma grande manifestação, já estou dando aqui em primeiríssima mão, uma grande manifestação em Portugal, lá na Praça do Comércio, né? Uma grande manifestação, que dia? 7 de setembro. Eu até questionei, mas numa quarta-feira, 7 de setembro, os caras não tem desculpa, porque aqui você pode tirar as tuas férias fracionadas em meio dia, um dia, uma semana. Então, os portugueses brasileiros e portugueses, 7 de setembro, na Praça do Comércio, lá em Lisboa vai ter manifestação. Já me falaram que na Inglaterra também vai ter manifestação, em Londres, em UK, vai ter manifestação também em 7 de setembro em Boston e também na Flórida, que a gente não sabe se Orlando, se Miami ou se as duas, em 7 de setembro. Ou seja, este ano, o 7 de setembro vai abalar o mundo. Mas o nosso assunto do Podcastionar hoje, qual é? Nós vamos questionar a imprensa. Que papelão que a imprensa tem feito. Passou do papel para papelão. E aí nós temos a liberdade hoje de termos mídias alternativas. Eu quero começar conversando com o Ítalo, porque o Ítalo talvez tenha sido, ele e o Alan dos Santos, os personagens que mais apanharam no ano passado com o fechamento do Terça Livre. E lá vocês podiam questionar, só que foram questionados na justiça e o Terça Livre acabou. Como assim? Conta um pouco da história do Terça Livre e o que aconteceu. Como é que pode nós chegarmos num país democrático em que se coloca uma mordaça na boca de pessoas que falam? Pois é, né? O problema é o seguinte, esse inquérito, ele não tem objeto, né? Então você tem, por exemplo, o Alexandre de Moraes, o que ele faz, né? Nosso grande amigo Alexandre de Moraes, né? Ele vira e fala o seguinte: o Alan dos Santos, ele tem uma milícia digital, ele tem não sei o que, ele abala a democracia, ele não sei o que. Só que ele solta isso pra mídia. Não tá nos autos. Cadê isso nos autos? Nos autos só tem inquérito. Vocês tiveram acesso aos autos? Tivemos assim uma coisa ou outra, mas aos autos mesmo, né? Aquela... Nem aos altos, nem aos baixos. Nem aos altos, nem aos baixos, né? Não teve. Nossos advogados tiveram dificuldade para entender o que estava acontecendo. Bom, a primeira vez que o Alan dos Santos foi chamado para depor, ele não sabia nem se ele estava acontecendo testemunho de investigado. E foi pedido esse esclarecimento. Mas espera aí, né, o advogado falou assim, mas meu cliente, ele está indo como investigado ou como testemunha? Não, só vem aqui e fala só. Não, isso não existe. Não existe isso. Não pode ter uma coisa dessa. Isso aí eu costumo dizer o seguinte, né? O outro iluministro, né? O Barroso. Cuidado pra gente não pode ser preso, hein, cara? Pois é. Tô elogiando. O iluminado Barroso, né? Ele vive dizendo que, não, porque nós temos aqui o progresso da humanidade, nós somos os valores iluministas e não sei o quê. Mas, gente, uma das leis das 12 tábuas da Roma Antiga foi justamente, né, você proibir o inquérito sigiloso. Né? O plebeu não podia mais ser processado em segredo pelo patrício.
Foi um dos avanços. Quer dizer, o cara, na desculpa de avançar, retrocedeu 1.500 anos. O cara voltou para antes das leis das 12 tábuas, que é uma das peças fundantes do nosso direito. Né? Milenar, não é nem secular, não estou falando nem de Brasil, eu estou falando de um princípio do direito que é universal, né? Que é você dizer o seguinte, olha, a pessoa que está sendo processada tem que saber que está sendo processada, né? Sabendo do que... Que objeto que é, né? Saber que é acusada, do que é acusada e por que é acusada. E como se defende? Como você vai se defender se você não sabe o que pesa contra você? Exato. E quais são as evidências que pesam contra você, que foram arroladas contra você. Para, evidentemente, você montar a sua defesa, saber o que explicar. Né? E hoje, Ítalo, como é que é? Não temos mais terça livre, não temos mais. Alan está... o Alan está lá nos Estados Unidos. Uma espécie de exílio. No exílio, né? Acho que em sentido estrito. Exílio em sentido estrito. Porque ao Alan pesa uma ordem de prisão, também inconstitucional, também que não tem nenhum fundamento, porque ele ainda está na fase de inquérito. Né? Então, volto a dizer, o Alan nem denunciado foi. Faz 3 anos que ele é investigado, ele já foi até punido e nem denunciado foi. Que coisa. Entendeu assim? Então, só para explicar para o pessoal que está assistindo o que é essas fases todas do processo, né? Você tem primeiro o inquérito. O inquérito, o que é? Bom, eu tô aqui, eu desconfio. Então, indício, tem uma fumacinha ali, né? Eu sou agente, né, investigador, então eu vou investigar. Vou ver se realmente houve procede ali... alguma coisa. Se procede ali, se tem materialidade mínima para você ir adiante com o processo. Então, vou ver se realmente houve o crime e se, em havendo o crime, né, tentando estabelecer de maneira mais ou menos razoável se houve quem é a autoria, que é o autor daquele crime. É assim que funciona. Configurando essas duas coisas, aí dá prosseguimento à fase, né? Acaba a fase de inquérito, aí você é denunciado e você está já numa situação de réu, processado. O Alan não é réu. Juridicamente falando, o Alan não é réu. Que coisa. De nada. Nunca foi réu de nada. Ele é, né, investigado num processo que já dura 3 anos, né, que já foi inclusive renovado porque finalizou, né, finalizou o período de um processo. Ele criou um outro no lugar, né, para poder continuar mantendo. Então, assim, aquela espada, como é que chama aquela espada, seu Sepúlveda? Damocles, né? Damocles, né? Damocles, isso. A espada de Damocles, né? Fica ali pendurada na cabeça das pessoas. Pode cair a qualquer momento. Pode cair a qualquer momento. Entendeu? Sepúlveda, a tua estada também no Terça Livre foi quem te projetou, né? Acho que o brasileiro te conhece. Mas você já fala português, ou melhor, fala brasileiro, apesar de ser português, né? Você já está mais para cá do que para lá, né, Sepúlveda? Eu, na realidade, é o seguinte, eu sempre que me pergunto, Terça Livre, eu era amigo do Ítalo e do Alan muito antes, né? Do Alan ainda antes e depois do Ítalo também bem antes do Terça Livre. Já nos conhecíamos, não havia ideia, e eles ainda não tinham começado a gravar aquele programinha deles com celular e tal. Para falar sobre anjos. Bom, mas... anjos mesmo. Eu sei. Mas, na verdade, depois, ainda há hoje muita gente que me aborda e tudo e que fala do Terça Livre. Foi porque o Terça Livre tinha uma projeção. Apesar de eu ter um canal próprio, apesar de eu hoje falar no PH Vox, no Expressão Brasil, etc., ali o Terça Livre tinha uma projeção imensa. E eu, até hoje, continuo a receber, a encontrar pessoas que me conheceram no Terça Livre. No Terça Livre, primeiro e depois especificamente no Radar da Mídia, né? Que foi uma criação assim, do Ítalo, uma ideia que nós tivemos, né? Foi num cafezinho. Estávamos num cafezinho no shopping em Higienópolis e fomos conversando e de repente surgiu a ideia. Eu disse, olha, eu já estudo para fazer reuniões sobre análise política internacional, nacional. Ele disse, bom, então vamos fazer um programa com isso. Faça a reunião ao vivo, né? Faça a reunião ao vivo. E nasceu o Radar da Mídia. Depois, mais tarde, o Paulo Figueiredo acabou entrando no Radar da Mídia e aí completou assim o quadro. Mas o Ítalo falou aqui do ponto de vista jurídico. Eu não vou falar do ponto de vista jurídico, mas vou falar do ponto de vista do ponto de vista da imprensa. Da imprensa, seja a imprensa
dita tradicional, convencional, que eu gostaria mais de chamá-la convencional, como dessa imprensa alternativa, que é o exercício. Você, por exemplo, é uma pessoa que trabalhou na imprensa convencional. Só 37 anos. Só 37 anos. Bom, e portanto conhece as entranhas da imprensa convencional. Mas passou a haver essa imprensa alternativa. Eu também não gosto muito desse nome alternativa, porque ela realmente é uma expressão de pessoas que estão na sociedade e que querem se exprimir, têm os seus canais, etc. E o Terça Livre foi isso. O que eu acho absurdo é que você tenha uma perseguição por opinião num país que todo mundo fala de democracia. Não, porque a democracia, as instituições, etc. E mais. E essa perseguição é assolada pela imprensa. Ou seja, a imprensa alimenta essa perseguição. Foi isso que nós vimos no caso do Terça Livre. Ainda agora, com a ida do presidente Bolsonaro à Flórida, a imprensa parecia uma matilha de cães em cima do Alan. Não, porque o Alan estava lá. Bom, mas, meu amigo, o Alan está num país que é os Estados Unidos, ele é um cidadão livre e ele vai onde ele quiser. Dos criadores do Blogueiro Sem Blog, vem o foragido da justiça com o endereço certo. Com o endereço certo. Ele está num processo de migração aos Estados Unidos, né? Não sei os detalhes, né? Mas eu sei que o endereço dele é conhecido pelas autoridades americanas. Né? Ele não é um foragido. É conhecido por todo mundo. Porque ele fala, ele morava lá perto do professor Olavo. Né? E depois outra coisa, um foragido da polícia, da justiça vai aparecer numa manifestação pública. Que maluqueira é essa? Que maluqueira é essa? Ele vai pra rua, o Lula não vai, né? Impressionante, né? Agora, é verdade. Agora, isso, o que impressiona mais é que a imprensa alimenta essa perseguição. Que ela sabe que a imprensa convencional, os jornalistas militantes alimentam essa perseguição. Esta semana, inclusive, eu me deparei com uma notícia dizendo que a esquerda europeia acha positivo o cancelamento de pessoas que se manifestam como racistas, né? Ou seja, gente, mas para aí, ok, o racismo é horrível. Mas você não pode promover o cancelamento de uma pessoa. Né? Hoje a internet, isso aqui mudou a vida de todo mundo. Por exemplo, eu já não vou mais a Mas, Bernardo, é só uma pergunta. O que é racismo? Então. Porque o pressuposto começa aí. O que é racismo? É o que a pessoa de esquerda atribui como racismo então, ou é uma coisa objetiva? Então, mas para aí. Nós somos da mesma raça humana. O resto é etnia. Entendeu? Então, eu sou racista porque não gosto de cobra. Eu fui picado por cobra. Então, a raça de víboras, eu sou racista. Porque raça humana, o que nós temos de diferença? É cor de pele? É olho puxado? O resto, a gente acorda, trabalha, faz xixi, faz número 2 e nós somos iguais. Agora, eu pergunto só uma coisa. Eu sou português. Portanto, tenho bastante ligação, até familiar, com pessoas que vivem na África portuguesa, antiga África portuguesa, Angola, Moçambique, etc. Pergunta o que é que os chineses fazem com os negros na África. Pergunta. Eu não tenho nem ideia. Pois é. Nos reporte aí. Eles tratam como escravos os negros. Bom, eles que tratam trabalham os próprios chineses, né? Pronto, perfeito. Você vê alguém da esquerda falar contra isso? Claro que não. Claro que não. Ao contrário, a gente vê o Lula, por exemplo, que a gente nem poderia pronunciar esse nome, mas ele diz assim, você percebe que na China tem um partido forte. Isso nós tínhamos que ter no Brasil. Claro. Ou seja, um partido que cala todos os outros. Exatamente. Então você vê o seguinte, essa agenda do racismo é uma agenda manipulada. Como acontece em muitas dessas ideologias. Você pega uma realidade ou um pretexto da sociedade e depois erige aquilo como princípio e em nome disso persegue. Sim. Cancelamento é a prática. Eu sempre digo o seguinte, o cancelamento é uma prática moderna daquilo que já foi feito no passado, que é o pelotão de fuzilamento. Sim. Você hoje tem o cancelamento digital, cancelamento... Mas assassinato de reputação. Assassinato de reputação quando não puder ser mesmo matar. Porque isso vai conduzir a matar. Quer dizer, nós precisamos ver as coisas... No meu caso, eu fui ameaçado
de violência na rua, por causa daquela denúncia que a Folha de São Paulo fez, me taxando como antissemita. Aham. Se eu pegar você, eu te arrebento na rua. Ou seja, é isso que a imprensa promove. Né? No caso do Alan dos Santos, do Terça Livre, do Ítalo Lorenzon, você que está aqui conosco ao vivo, é um cancelamento. Só que esse é um cancelamento que o judiciário fez contra vós. Porque o outro cancelamento não deu certo. Tentaram fazer com a gente. Né? No começo de 2021, nós tivemos nossas contas canceladas. É técnica de guerra isso, Técnica né? de guerra. Porque vai lá e seca a fonte. Exato. Aí, né? O cara que pegou a esposa lá e vai colocar uma arma na cabeça da esposa, o que faz? Corta o suprimento. Água, luz, gás e sem comida. Com vocês cortaram a conta bancária. Exato. Cortaram as Daniel nossas... Silveira também. As nossas assinaturas, né? Nós tínhamos 21 mil assinaturas, trabalho de 3 anos, né? Que sustentava toda uma estrutura que a gente tinha. E da noite pro dia a gente perdeu aquilo ali, né? Tivemos que fazer todo um trabalho para recuperar. Foi muito difícil, não recuperamos tudo, né? Aí depois cancelaram nossa monetização, né? Por conta o ministro Felipe Salomão, né? Ele cancelou nossa monetização com argumento, com pretexto, né? Que nós estávamos fazendo fake news contra as urnas. Ele é do TSE. Nem STJ, mas o TSE cancelou nossa monetização. O caso da Bárbara também, cancelou a monetização da Bárbara, né? Foi o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, né? Na época, eu não era pré-candidato ainda, né? Nós éramos somente um veículo de informação que estávamos dando a nossa opinião. Olha, a nossa opinião este mecanismo não é confiável. Mas por que não é confiável? Porque eu não confio. Eu, cidadão brasileiro, não confio. Né? Isso aí já contou, já não. Então você não pode viver, você não pode monetizar esta sua opinião. Para monetizar uma opinião, essa opinião tem que ser validada, averiguada, né? pelo órgão censor. Então assim, cara, é um negócio assim, é um negócio de louco mesmo, sabe? Acho que o pior de tudo, Sr. Sepúlveda, né? Você falou que está calando outros discursos num ambiente que se fala muito de democracia. Estão calando os discursos em nome da democracia. Porque a palavra perdeu sentido. A palavra, instituição democrática... Eu vou devolver a pergunta para Sepúlveda. Sepúlveda, você perguntou o que é racismo, eu te pergunto o que é democracia no Brasil de hoje. Você que é português, que mora no Brasil, o que é democracia? E o que é essa imprensa? Como é que a imprensa vê essa democracia que está mais para demoniocracia? Acontece o seguinte, se nós fôssemos aqui discutir, aqui temos o meu amigo Ítalo, que estudou ciência política, etc. Se nós fôssemos discutir em termos de ciência política, nós teríamos que dar um monte de definições. Nós começamos, por exemplo, por ver as obras... Só para dar um exemplo, o que é que o próprio São Tomás diz no regime político, quando ele fala de democracia, dá até uns sentidos um pouco diferentes. Mas vamos ao sentido moderno, ao sentido atual, que seria a democracia representativa e liberal. Ou seja, o cidadão é considerado nas democracias liberais o soberano. O povo é soberano. Artigo 1 da Constituição Brasileira. Eu não estou me pronunciando sobre o que é que eu acho pessoalmente. Eu estou dizendo o que é que está escrito e qual é a teoria das democracias liberais. O povo é soberano. Logo, se o povo é soberano, o soberano se pronuncia livremente. Bom, como ele não pode se pronunciar livremente num parlamento, irem todos os brasileiros para lá, ele elege representantes e esses representantes falam por ele. Democracia representativa, é isso que nós temos. Mas parte de um pressuposto que o soberano pode falar. Senão não é soberano. Não, está muito equivocado aquele que diz que a democracia é apenas o exercício do voto. Não, o exercício do voto é um dos aspectos da democracia do soberano. O soberano tem que se pronunciar. Por exemplo, isso é uma das coisas que está errada, a meu ver, aqui é um parênteses só, eu acho que não devia haver TSE. Mas o TSE é um órgão para administrar um processo, que é o processo eleitoral. Não para ser dono do processo eleitoral. O dono é o povo. Porque é o meio que ele tem de se exprimir, de escolher os seus representantes. Então o TSE hoje determina coisas, quem pode falar, quem não pode falar. Então o processo eleitoral passou de mão. O TSE faz as resoluções. E ele passou de mão. O dono já não é mais o soberano. O interessante é que o TSE ele faz um papel, e a Justiça como tudo, o STF também, né, faz um papel de legislador, porque cria resolução. E aí ele legisla e ele mesmo julga.
né? E então nós temos aí um problema estrutural jurídico no Brasil. Como que um mesmo poder legisla e esse mesmo poder é o judiciário? Não, a quem recorrer, né? Não, e depois o engraçado é o seguinte, E interpreta-se como eles querem. Você recorre eleitoralmente por alguma coisa dessas ao Tribunal Eleitoral. Depois, se aquilo for para um recurso, vai para um recurso ao Supremo Tribunal Federal, que são os mesmos personagens que vão julgar outra vez você. Quer dizer, uma coisa... Isso é que nem o Chaves e o Chapolin Colorado. Vamos sair do cenário do Chaves, vamos para o Chapolin Colorado, só troca a roupa. Só troca a né? roupa. E não contavam. Aí no final, não contavam com a minha astúcia. Né? É mais ou menos isso. Agora, eu só terminando aqui da questão da democracia. Então, o que é democracia? A democracia está derrapando, o sentido de democracia está derrapando pelo seguinte, para uma opinião permitida. É democrático ter uma opinião permitida. Por exemplo, uma das coisas mais absurdas é você ver as manifestações que houve no Brasil, por exemplo, no 7 de setembro, milhões de brasileiros em todas as partes do país, sem nenhuma violência, sem nenhuma briga de rua, sem nada, são chamados de golpistas. Golpistas. A tia do Zap, eu estou dizendo a tia do Zap porque eu fui abordado na Paulista por pessoas que diziam assim, olha, eu conheço o senhor, eu sou uma tia do Zap. E essa pessoa é chamada de golpista. Ela está exercendo um direito, que é ir às ruas, manifestar. Roubou tudo que você... Mas, sobretudo, golpista. Ou seja, ele está golpeando o quê? Está golpeando uma democracia que foi sequestrada por uma oligarquia. Uma oligarquia da imprensa, uma oligarquia política, uma oligarquia judicial. Essa oligarquia sequestrou o termo democracia e sequestrou as instituições. E eles determinam quem pode e quem não pode. Então, as pessoas que vão à rua são golpistas. Que coisa impressionante. Interessante que você traz um elemento interessante o sequestro, né, do termo, mas eu vi, por exemplo, a eleição do Petro na Colômbia, e ele usa lá na manifestação dele, né, que hoje a tomada do poder popular. Esse termo popular também foi sequestrado pela esquerda. Então parece que tudo que é popular é da esquerda. O resto é antipopular. Ou seria o que não é popular, é personalíssimo. E são sequestrados termos e eles se apropriam. Né? Se apropriam disso. Ítalo, eu queria voltar aqui para a questão do nosso tema, que é a imprensa versus a manifestação livre que nós temos aqui. Como é que você vê essa imprensa, como diz o professor, eu lhe chamo de professor, o Sepúlveda, meu xará, José Carlos, como é que você vê a imprensa, Ítalo, se revelou como uma manipuladora, ou ela sempre foi manipuladora de informações, e agora que as vendas, como diz o apóstolo São Paulo, que caíram as escamas dos nossos olhos, nós estamos conseguindo ver que há uma grande manipulação de massa sobre as informações. Bom, se você pega os jornais antigos da década de 50, 60, você vai ver, por exemplo, na Folha você tinha o Luiz Carlos Preste e você tinha Plínio Correia de Oliveira, entendeu? Você tinha a participação aí. Havia uma linha editorial nos veículos de informação, né? Mas havia honestidade. A hora que a honestidade foi embora, entrou uma coisa chamada imparcialidade. Eu costumo dizer que a imparcialidade, ela é a irmã bastarda da honestidade. Ela é digamos assim, a substituta da honestidade. Porque quando você não tem mais honestidade, você reclama para imparcialidade, né? O que é imparcialidade? Imparcialidade é uma ficção, no final das contas. Então, porque é impossível você não ter valores. Eu costumo dizer que a escolha dos fatos já é uma teoria. Sim. Né? Eu sempre falei que a tinta da minha caneta carrega o meu pensamento. Exato. Então você consegue perceber a linha editorial oculta, que hoje é oculta, né? A linha editorial oculta dos jornais, por exemplo, por qual notícia eles escolheram contar na capa e qual notícia eles escolheram não contar de maneira nenhuma. Né? Então, por exemplo, a notícia de que o contador, né, do Lula foi preso por ligação ao PCC,
Veja isso aparecendo na capa de algum lugar. Rodapé. Rodapé. Agora, se esse sujeito tivesse passado na frente do condomínio do Bolsonaro, né? Você imagina. Contador do PCC passa na mesma calçada exatamente. que Bolsonaro fez xixi quando era criança. Pois, é nesse nível mesmo, né? Não, eu vi um meme, né, evidentemente, né? Não é... Mas não. os memes trazem muita realidade. Exatamente. O Dom Phillips, né, e aquele rapaz, o higienista, o Bruno, né, teve um pescador que confessou, né, o assassinato, né. Aí eu já vi um comentário embaixo assim, né, esse pescador foi visto pescando a lagoa do condomínio do Bolsonaro. Então, assim, já é coisa assim, você percebe que há um esforço de forçar a barra. O que eu acho que, assim, há uns anos atrás, a mídia, ela forçava a barra de maneira, não sei se mais habilidosa, né? Por quê? Porque aí a gente vai ter que entrar num ambiente, numa questão um pouco mais abrangente, né? Um dos esforços da Revolução Gramsciana, né, é justamente você ir aos poucos reduzindo o horizonte de consciência das pessoas. Então, cada vez mais, há menos coisas que as pessoas conseguem conceber. Porque há uma manipulação da linguagem, né? O Dr. Plínio fala muito disso, né? Da manipulação da linguagem. A manipulação da linguagem não é para dar ideias erradas para as pessoas. É para não dar as ideias proibidas. É para não dar as ideias inconvenientes, né? Então, você tem assim, você tem uma redução do horizonte de consciência, que é o horizonte onde estão aquelas suas ideias concebíveis, né? O problema é o seguinte, isso acabou afetando também a classe jornalística. Então, hoje em dia, a classe jornalística também está afetada com a redução do horizonte de consciência e, por conta disso, já não consegue mais passar aquela imagem de imparcialidade que conseguia passar de maneira mais ou menos bem sucedida na década de 90, por exemplo. Na década de 90 era muito difícil você pegar aí que hoje em dia se revelou cara extremamente de esquerda, né? Era mais difícil você pegar. O cara ainda tinha um certo physique du rôle, né? Ainda tinha uma certa liturgia do cargo, né? Enquanto jornalista, né? Hoje em dia não tem mais. O cara perdeu isso, o jornalista perdeu isso daí. Você olha pro cara e fala assim, não é possível, esse cara é de esquerda. Esse cara o cara não consegue disfarçar. Por mais que tente, não consegue disfarçar. Na escrita, você percebe que o cara é de esquerda. Quais termos ele escolhe, todos os clichês que tem ali. Você vai listando clichês aqui. Mas isso aqui. Olha, isso aqui clichês fazem parte da narrativa, né? Gerador de lero-lero. Agora, nós temos aí uma composição internacional de grandes agências de notícias. Então, eu tenho umas passagens pela imprensa e acompanhei várias agências, a France Press, a AP News, a BBC de Londres, Deutsche Welle, CNN, Bloomberg, e a mais importante que eu acredito, tributo a Reuters. A Reuters porque ela é muito mais versada para o mercado e ela consegue, através da informação, levantar e derrubar bolsas. E aí tem alguns enriquecem e outros empobrecem com essas informações, que é o que mexe no humor da Bolsa de Valores ou das bolsas do mundo, são as notícias. Mas se a gente observar, há uma pasteurização. As mesmas informações estão em todos esses sites ou em todas estas agências. Isso que denota que há uma voz de comando, tão somente para todas. Mas eu, quando estive em Portugal e lhe conheci lá, Sepúlveda, fiquei impressionado com as notícias que chegam em Portugal a respeito do Brasil, absolutamente distorcidas. De que, por exemplo, o Bolsonaro caçou a voz de alguns jornalistas, tirando os jornalistas, o Alan dos Santos é um deles, o Wellington Macedo preso. Na imprensa portuguesa chegam informações do Brasil absolutamente distorcido. Só falta falar que tem elefantes na Amazônia e que estão morrendo também as girafas. O que acontece? Nós estamos vivendo uma ilusão jornalística ou verdadeiramente é o mal se instalando nos meios de comunicação? Alguém usou essa expressão, né? Eu vi o Guzzo usar essa expressão, não sei se é dele ou não, o consórcio.
O consórcio. Eles né? mesmos se anunciam como consórcio de imprensa. Bom, então, realmente, cada vez mais há uma espécie de direção internacional dessas agências, em que eles repetem notícias. Por exemplo, temos a própria agência espanhola também famosa, a FF. Bom, agora, eu distinguiria o seguinte, há ainda jornais na Europa que têm muita substância em matéria de não só da informação bem destrinchada, opinião também, e eu acho que aqui nós temos que fazer uma retrospectiva, que é o seguinte: no século XIX, início do século XX, havia muito nos países a imprensa por opinião, os liberais, os conservadores, havia imprensa católica, havia imprensa... Portanto, havia uma opinião dada na imprensa. Depois apareceu esse mito da imprensa independente, que foi um mito por quê? Porque ela nunca foi bem independente, ela foi sempre tendendo para uma linha ideológica que ela escondia. E isso é o que nós notamos hoje em dia. Mas, por exemplo, na Espanha ainda nós temos uma divisão, e também no Reino Unido, nós temos uma divisão de jornais por opiniões. Por exemplo, quem lê o ABC de Madrid sabe que está lendo um jornal que é monarquista, que é conservador. Quem lê o El País sabe que está diante de um jornal que tem tendências republicanas, que é ligado às ideias do Partido Socialista Espanhol. Mas eles mesmo, nessas opiniões, eles têm tem bastante idoneidade jornalística. O fenômeno que nós encontramos em Portugal, no Brasil, etc., é assustador. Assustador. Nós tivemos grandes jornalistas em Portugal que foram perseguidos durante os governos, por exemplo, do Partido Socialista, comandado pelo Sócrates, grande amigo do Lula. Nós tivemos perseguições à imprensa, que era mais, digamos assim, tinha uma opinião mais livre. O que é que eu acho? Eu acho que nós temos hoje, com os meios de comunicação muito mais rápidos e com uma interação muito mais profunda, nós temos uma... vou lhe dar um exemplo. Quando foi o caso da Marielle foi uma espécie de rastilho de pólvora por todos esses jornais pelo mundo. Mas quem era a Marielle? O que é que sabia um português de quem era a Marielle? Quem é que sabia um inglês o que é que era a Marielle? Por que esse rastilho de pólvora? Quem comandou esse rastilho de pólvora? Por que é que outras coisas não foram? Por que é que, por exemplo, os policiais que são mortos no Rio de Janeiro não têm um rastilho de pólvora sobre eles? Inclusive o policial negro, né, que é morto, que deixa a família, etc. Por que não há um rastilho de pólvora para o mundo inteiro? Você vê o seguinte, há um comando nisso aí. Há um comando. E nós vimos muito isso na pandemia. A pandemia foi muito reveladora. A pandemia mostrou que, e depois se descobriu, por exemplo, que dirigentes chineses fizeram reuniões com muitos órgãos de comunicação pelo mundo. Uau! Exatamente. Fizeram uma reunião em que eles pediam que a mídia não desse uma ideia desfavorável sobre a China. Nós chegamos a noticiar isso na hora da mídia, né? Comentamos sobre isso. Que coisa. Ou seja, isso é a subjugação da imprensa livre por uma potência que é ditatorial. Me parece que a imprensa mesmo está cavando a própria cova. Né? Porque na medida em que ela extrapola os seus limites de verdade e de honestidade, acho que você traz muito bem esse elemento, Ítalo, entre honestidade e imparcialidade. Né? Me parece que nós estamos vivendo um momento de desonestidade intelectual. É uma desonestidade absurda. Porque, você veja, no Terça Livre, hoje, no Ligando os Pontos, todo mundo sabe, vai encontrar lá, vai encontrar uma pessoa conservadora. Vai encontrar uma opinião conservadora. Então, Ligando os Pontos é o teu programa, o teu canal. É o meu canal hoje, né? Lá você sabe, lá você vai ter uma opinião de quem é contra o aborto, lá você vai ter uma opinião de quem é a favor do porte de armas, é contra a ideologia de gênero, é contra o socialismo de maneira geral, né?
Enfim, né? Lá você sabe que você... É um cara monarquista, tem uma bandeira do Império atrás de mim. Quando eu faço, né? Normalmente quando eu faço ligando os pontos, quando eu faço aqui do estúdio, né? Então tem uma bandeira do Império atrás de mim, né? Então, só que você sabe Tem um disso. cardápio, o menu e aquele ali, né? Você sabe disso. Há da minha parte... Honestidade. Honestidade. Eu estou dizendo assim, ó, aqui é isso que você vai encontrar. Você concorda com isso e quer ver isso daqui? Ou você discorda e quer ver um contraponto? Tá aqui, vem pra cá e veja. Entendeu? Se você não quer ver isso daqui, você não vai ver isso aqui. Agora, eu não posso, né, escamotear a minha opinião e falar assim, não, eu sou isento. Eu sou porcaria nenhuma, desculpa. Eu sou porcaria nenhuma, entendeu? Agora, Não, e além só uma coisa. Sim. Eu acho que aqui também existe um problema que é fundamental no que o Ítalo está dizendo, é o seguinte. Ele não escamoteia o que ele é, mas ele dá a notícia, o fato, objetivamente. Ele não distorce o fato. Eu vou lhe dar um exemplo. No domingo tivemos uma eleição na Colômbia. A Miriam Leitão faz um comentário no Twitter o seguinte, derrotada a extrema-direita. Mentira. Não havia extrema-direita, nem sequer direita, porque o candidato que confrontou o Petro não era nem sequer de direita. Portanto, isso já é uma mentira. Segundo, ela diz o seguinte, uma apuração rapidíssima, uma apuração sem contestações e sem denúncia de fraude, dando a entender aqui o que está acontecendo no Brasil. Jogando para o Brasil, né? Bom, muito bem. Jogando pra Como é torcida. que é a eleição na Colômbia? A eleição na Colômbia é em papel e preenchida com caneta. Portanto, não há urna eletrônica. Segundo, como é que é feita a apuração? Publicamente. Todo mundo sabe. Escrutínio aberto. O escrutínio é aberto. Ou seja, o soberano, que é o povo, sabe como é que está sendo o escrutínio. Agora, uma jornalista que põe isso dessa maneira, ela está escamoteando a realidade ou não está? Total. Totalmente. Total. Portanto, ela tem má fé. Ela está apresentando, porque... O Noblar, por exemplo, essa semana o filho do Guga Noblar fala que o Bolsonaro está dando tiro no pé. E aí o pai dele, o Ricardo, vai lá no Twitter e diz assim, logo será no peito. Ou seja, a gente percebe que tem um ódio sendo propalado. Mas eu queria dois fatos trazer aqui do que a imprensa fala e falou. Aquela atriz Cássia Kiss, tem cerca de 2 meses atrás, deu uma entrevista para Fátima Bernardes na TV Globo e falou que fez um aborto no ano de 1985, ou seja, aí quase 40 anos. E que ela se arrependeu muito de ter feito o aborto, aquilo mexeu com a vida dela, ela chorou, moveu a vida dela. Ela hoje ela é católica, ela vai à missa às 8 da manhã de domingo, ela é carola, enfim, e que se ela sabe que uma mulher está querendo fazer aborto, ela corre lá para desmotivar a pessoa de fazer aborto. E ela chora, ela se emocionou porque aquilo mexeu com a vida dela. Manchete dos jornais. Cássia Kiss revela, fiz aborto. Revela, fez aborto, mudou a minha vida. Essa é a manchete da revista Capricho, da Veja, da Folha de São Paulo e do próprio G1. Ou seja, se você é um cidadão, e como o brasileiro, boa parte, não lê a notícia, lê tão somente a manchete, acha que fazer aborto te emociona. Vai te trazer uma outra vida. E, na verdade, a notícia é outra. De fato, trouxe uma outra vida para pior. Para pior. Né? Mas no seu país de origem, em Portugal, em 2007, 15 anos atrás, sumiu uma menininha chamada Madeleine McCann. Até hoje não acharam essa menina. A Europa inteira se moveu atrás dessa menina e não acharam. Os dois que sumiram na mata aqui, que culparam o Bolsonaro, né, que estavam pescando no lago da casa do Bolsonaro, foram rapidamente encontradas as evidências, enfim, e a imprensa culpa Bolsonaro. Será que dá para culpar o Bolsonaro também pelo sumiço da Madeleine McCann lá em 2007, quando o Bolsonaro era deputado, Sepúlveda? Pois é, essa é uma pergunta interessante. Eu até escrevi um tweet sobre esse assunto. É o seguinte, os mesmos que exigem que haja um policiamento milimétrico na Amazônia foram os mesmos que proibiram a polícia de entrar nos morros do Rio.
E aqueles mesmos que pedem uma apuração rápida sobre o que aconteceu com o jornalista e com o indigenista são aqueles que travaram as investigações do Adélio. São as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. Ou seja, aqueles que, comandando a justiça... Para um lado, o vento sopra, para outro... Então não pode entrar no Morro do Rio, mas tem que estar um policiamento milimétrico na Amazônia. O que é isso? O que é isso? Depois o seguinte, nunca ninguém perguntou uma outra coisa. O que esses dois indivíduos foram fazer ali? A mando de quem? Quem mando mandou? de quem? E que serviço estavam fazendo? Quem patrocinou? Quem patrocinou? Por que eles não comunicaram às autoridades sabendo que era um Era lugar legal? perigoso? É exatamente, ninguém se perguntou isso aí. O sujeito, afinal de contas, é de um jornal muito conhecido, que é o The Guardian, e que todo mundo sabe que é um jornal de esquerda. Uhum. Agora, por que isso? E o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Por que a esquerda fez essa onda Mas toda? lá em Portugal está um salseiro a respeito disso, que subiu um jornalista inglês, né? E a Madeleine era o quê? A menina era uma inglesa, né? Isso é. E, então, quer dizer, você vê o seguinte, há um duplo padrão. E esse duplo padrão é um duplo padrão não só de notícia, mas moral. Perigo isso, hein? Moral. Quando você vê um jornalista, uma jornalista em concreto, lamentando que numa operação policial não morreu nenhum policial, desculpe, isso aí já passou a militância. Isso já passou militância. Já virou uma questão psiquiátrica que dirá, né, espiritual, né? Tem uma frase, lembra que no Ligando os Pontos, não, perdão, no Radar da Mídia, Que é o teu canal, né? que era o nosso programa no terceiro Na livro. realidade é o seguinte, eu tinha um blog chamado Radar da Mídia. E aí o Ítalo uma vez disse assim, Sepúlveda, podemos pôr o nome do seu blog aqui no programa? Podemos. Ele falou, foi uma ideia minha, a minha brilhante ideia foi copiar o título boa! Essa foi a sacada de gênio minha aqui, foi copiar o título do blog dele. Mas tem uma frase que eu falei uma vez, você gostou bastante, que é sempre que um discurso, quando ele parece muito louco, é porque tem uma lógica por trás, né? Então, porque você veja, quando a gente fala, por exemplo, da Marielle, é muito difícil, a gente pisa muito em ovos. Fala Marielle, ou esses dois aí que morreram e tal, porque, para não parecer insensível. Quando, na verdade, o que a gente está falando é o seguinte, nós estamos atacando, né, ou questionando as intenções, as reais intenções, de quem rasga as vestes com meia dúzia específica e não se preocupa com... Então, a preocupação não é humanista. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se a sua preocupação é com o ser humano, Marielle, a sua preocupação com o ser humano, Marielle, também se estende aos cabos, aos soldados, né, aos policiais militares que perdem a vida em combate no Rio de Janeiro, porque são tão humanos quanto. Qual que é o diferencial da Marielle? O diferencial da Marielle é político, então a sua preocupação não é política, não é humana, a sua preocupação é política. Estou falando para quem rasga as vestes com relação a Marielle. A preocupação é política, você tem que escancarar, falar assim, olha, quem está botando holofote nisso, a maneira como está se fazendo, está usando isso como... Está fazendo o caixão de palanque. Está subindo em cima do caixão para fazer política. Bom, o Lula fez isso com o caixão da ex-esposa, né? E do Neto. E do Neto. Do Neto. O cara teve a coragem de ir no enterro do Neto e virar assim, eu vou provar para você a minha inocência. O cara que chega no negócio dele, a alma dele tá podre, caiu já, de podre. Entendeu? O cara que tem a revista Época fez um levantamento uma vez, o número de evidências contra o Lula, né? Deu 4.300 evidências, itens, né, de evidências de que o Lula de fato fez o que fez. Foi inocentado por conta de uma questão técnica. E era dedo duro também, né? Mas engraçado, mas nenhuma das provas foi impugnada. Eu costumo dar um exemplo, né? Numa das provas lá desculpa sair um pouquinho do tema aqui, né? Mas... A gente manda aqui, sim. Aqui a gente manda. Numa das provas, das gravações, tinha a esposa do Lulinha se insinuando para outro homem. Constava ali porque no meio da conversa ela falava, nosso sítio aqui de Atibaia e tal, né? Mas no meio da conversa tinha ela se insinuando para outro homem. Agora que o processo foi anulado, ele deixou de ser corno.
né? Então ele é ex-corno. Essa é a lógica que a gente tem. Isso é interessante. Entendeu? Mas não é. Por que não é É por ex-corno? causa do foro. É por causa do foro, né? Não tinha foro, o amante não tinha foro privilegiado. Não é possível, né? Então, assim, por que não é ex-corno? Porque a realidade que aquilo ali retrata, né? Continua valendo, né? Só que mesmo assim, o cara tem a coragem de ir no enterro do neto, um avô perdeu o neto. Você não é avô ainda, não, né? Não, ainda não. Não. Mas, quase lá. Então, mas um avô... Capacidade financeira eu já tenho, né? Meus filhos já tudo 34, tem mais velho que você, não é? É 33 tá com meu filho mais velho. Vou fazer 33 agora. Que dia? Dia 22 de julho. O meu filho é 31 de julho, uma semana depois. Pois é. Então, mas vai fazer 34. E é cientista político. Olha. Também. Opa, perdão. O alarme para dizer que nós temos um outro programa daqui a pouco, né? Muito mas, então, enfim, o cara chega num nível desse... Eu queria aqui, antes de encerrar, como é que a gente te acha? Bernardo, só uma pequena coisa aí. Só uma frase que eu acho que ajuda a entender tudo isso. É uma pimentinha? É uma pimenta? É uma pimenta, é o seguinte, o famoso revolucionário americano, Saul Alinsky, ele tem uma frase que é muito forte. O assunto nunca é o assunto é a revolução. Então, tudo é um pretexto. Para o revolucionário, tudo é um pretexto. Uhum. O Dom eles estão pouco ligando que eles estejam sendo mortos, que eles tenham sido mortos. Eles querem usar aquilo como um objeto de revolução. É o caso do racismo, é o caso caso hoje da mulher trans, homem trans, eu não sei o que é mais trans, né? O Lula, por exemplo, é um trans pobre, porque ele é um bilionário que se fala de pobre. Então, exatamente. No fundo, é uma dominação. Eu queria, antes de encerrar, como é que a gente te acha? Radar da Mídia? Não, o Radar da Mídia era o meu blog, eu não tenho escrito lá, mas eu tenho hoje um canal no YouTube, que é com o meu nome, José Carlos Sepúlveda. Depois eu tenho perfis no Instagram, né, José Carlos Sepúlveda Oficial, e eu tenho no Twitter também. O meu Twitter é Radar da Mídia. Muito bem. E é bastante movimentado. Mas eu tenho a alegria de fazer programas com o Ítalo, no Ligando os Pontos, e faço também no PH Vox vários programas com o Paulo Henrique Araújo e com o Ivan. Perfeito. Bom, o Ítalo é o seguinte, o Ítalo e eu temos agora um casamento. Vamos dizer assim, já que nós estamos falando de homem trans, mulher trans, mas o nosso casamento é político, né? Nós temos aí, os dois somos, o Ítalo e eu, pré-candidatos, o Ítalo deputado federal pelo estado de São Paulo, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, e eu como pré-candidato, que é essa ironia do destino, né? Pré-candidato a deputado estadual. Ítalo, é um privilégio saber que você vai colocar o teu conhecimento, você é cientista político, né? A serviço do povo paulista, né? E do Brasil, porque chegando à Câmara Federal, são temas importantíssimos que podem ser tratados e você ajudar a definir os passos do Brasil. Sai do terça livre e vai para todos os dias livre, né? Se é que te deixarão livre, como o caso de Daniel Silveira. Já é um questionamento, né? Já é um questionamento. Pode questionar. Pode questionar. Vamos lá. Ítalo, como é que é essa decisão de buscar um espaço político? Porque não é fácil. Por mim, é muito difícil eu ter tomado essa decisão depois de 37 anos militando na imprensa. De fato, não é fácil, porque a gente tinha uma visão de política, né? Do fazer político, né? Da vida de um político, né? E, bom, quem conhecia o Terça Livre, já acompanhava o Terça Livre, já sabia muito bem que eu tinha... eu falava assim, olha, não tenho perspectiva, não quero fazer parte disso. Não tinha pretensão. Não tinha pretensão nenhuma pretensão. São 7 anos de Terça Livre, não candidatei nenhuma vez. Quando o Terça Livre estava acontecendo. Então, tá na crista da onda, eu falei assim, não, aqui é meu lugar, eu quero ficar fazendo análise, né? É isso que eu sei fazer, análise. Só que eu percebi que a minha análise ela pode ser útil também para a prática legislativa, porque eu acho que, com todo respeito aí aos parlamentares, né? Não, mas tem alguns que não merecem respeito. Tudo bem, mas... Vamos dar crédito. Vamos dar crédito, né? Mas alguns parlamentares, né? Porque tem uns que querem... Falta muito. A verdade é que assim, falta muita capacidade. Há uma pobreza. Há pobreza lá dentro, né? Então assim, sem falsa modéstia, eu acho que eu posso contribuir nesse aspecto. Entendeu? Agora não tem mais amarra, porque não tem mais o Terça Livre, né? Antes eu tinha um projeto
paralelo. Então, que eu não poderia conciliar. E eu dava preferência ao Terça Livre. Né? Agora, né, graças ao ministro, não tenho mais o Terça Livre, fiquei viúvo, né? De certa maneira, eu tinha um casamento monogâmico com o projeto inicial, fiquei viúvo, agora posso pensar em outra coisa. Então, estou indo pra política partidária mesmo, né? Porque no Brasil a gente tem que ter um partido, tem que ter um Nós partido, estamos no PTB. Exatamente. Então, Que hoje me parece que é o único partido conservador mesmo, que estatutariamente é o único partido conservador. Então, decidi tomar essa linha de ação. Perfeito. Eu acho assim que, caminhando para o encerramento, Sepúlveda e Ítalo, obrigado por vocês terem vindo, mas eu acho que, assim, que a gente precisa realmente arregaçar as mangas, né? Eu, por 37 anos, militei na imprensa, comecei numa rádio muito pequenininha, numa cidade chamada Rosário do Sul, lá na fronteira do Uruguai, no sul do Brasil. Depois eu trabalhei alguns anos na RBS TV, que é a TV Globo. Depois eu fui para o SBT, e aí foi quando eu vim embora para São Paulo, quase 30 anos atrás. Hoje eu sou paulista, apaixonado por São Paulo. Por que São Paulo é essa coisa gigantesca, essa terra maravilhosa que traz até o pessoal de Lisboa para cá? Né? Porque São Paulo recebe bem todo mundo. Não é verdade, Sepúlveda? Todos nós que chegamos aqui em São Paulo é a terra da oportunidade. E não se discriminam as pessoas. Né? Eu não tenho muito estudo, tem lugar para você. Eu tenho muito estudo, tem lugar para você. Eu tenho médio estudo, tem lugar para todos. E eu lembro aqui que nas minhas reportagens, né, eu lembro uma vez que eu entrevistei o dono de um comércio. E esse cara disse assim, você sabe que na década de 50, quando houve a vinda de muitos nordestinos para São Paulo, as empresas faziam a breografia, que era o raio-x de pulmão, e exame de fezes. Mas chegavam os nordestinos com muita verminose. E esses caras eram reprovados, não eram empregados, porque tinham vermes. E tinha gente na fila, quando chegavam os ônibus trazendo os nordestinos, vendiam um potinho com cocô humano. Que, livre de então, entrega esse aqui lá na hora do exame, que você passa. Porque chegavam os nordestinos com... Então, tinha até um comércio de bosta. Não é? Você percebe que São Paulo é a terra para todos. E aqui é o lugar onde, por exemplo, nos anos de 1800, quando se instalou a primeira faculdade de Direito, porque a qualidade de vida e o clima de São Paulo, diferente do Rio de Janeiro é um calorão insuportável. O clima de São Paulo, a terra da garoa, é muito agradável. Eu não conheço lugar algum melhor que São Paulo. Pelo clima que tem, as terras são maravilhosas e o melhor que está em cima da terra, que somos nós hoje paulistas, né? Por isso que eu estou como pré-candidato a deputado estadual, porque eu acho que a gente precisa valorizar e São Paulo vai ser a locomotiva do país nessa reindustrialização que nós vamos ter a partir deste segundo mandato do presidente Bolsonaro, que a gente acredita que será conquistado legitimamente, honestamente, pelo povo trabalhador, que é o povo brasileiro. Sepúlveda, Ítalo, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Bernardo. E nós encerramos aqui, afinal de contas, se você tem um espaço aqui, você pode questionar, com certeza. Abraço.